O jogo que virou de vida ou morte para o Internacional nas pretensões de se classificar para a Libertadores do ano que vem acontece na noite desta segunda-feira. E o técnico Diego Aguirre tem uma dúvida para escalar o time, já que Rodrigo Lindoso está novamente à disposição da equipe. De tempero extra tem o resultado do Grêmio no último fim de semana, que pode trazer um tempero, um molho especial para a noite de segunda-feira dos Colorados. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional aqui não é o Diário do Inter KTO, não, mas a gente vai falar de KTO aqui. Vamos falar do Internacional numa dupla, porque na noite dessa segunda-feira o Internacional encara a equipe do Atlético Goianiense. Eu quero abordar com vocês alguns pontos relacionados a essa partida. Envolvimento do torcedor, escalação do Diego Aguirre e importância desse jogo na tabela. Combinado? Vamos abordar esses três temas aqui. E eu vou começar falando da escalação do técnico Diego Aguirre. Eu trouxe ontem, no Diário do Inter KTO, que o Lindoso voltou a estar relacionado. Depois de alguns dias, ele teve uma lesão muscular na coxa esquerda, ficou de fora dos últimos 2 jogos do Internacional e agora volta a estar à disposição. E a grande dúvida é se o Lindoso retorna já como titular ou se o Palácios seguirá como titular. E o Lindoso e o chileno, Carlos Palácios, eles brigam por uma vaga para ver quem começa jogando. E a grande questão é em relação ao modelo que o Aguirre vai querer adotar, a estratégia que o Aguirre vai querer adotar. Se ele optar pelo Rodrigo Lindoso, ele mantém aquele esquema que vinha utilizando no Campeonato Brasileiro desde a partida contra o Flamengo, onde o Inter começou a dar aquela arrancada, mas que também teve uma queda de produção, esse mesmo modelo. Com o Dourado e o Lindoso jogando como volantes, o Edenilson como meia-direito, o Tyson centralizado, o Patrick meia-esquerda e o Yuri Alberto na frente. Para contar a favor dessa possibilidade, dessa opção que eu estou trazendo aqui, o Aguirre falou depois da entrevista coletiva contra o Santos e tentando explicar a queda de rendimento do time, ele explicou que ele até acha natural essa queda de rendimento, tendo em vista que os 2 volantes titulares dele não estavam no jogo. O Dourado, ele estava suspenso no empate contra o Santos. Rodrigo Lindoso ainda estava lesionado. E naquele momento eu fiquei com a impressão de que se ele tivesse Dourado e Lindoso à disposição, ele colocaria Dourado e Lindoso, com o Edenilson aberto pelo lado direito. Então, esse é um ingrediente, esse é um elemento que pode contar a favor da escalação do Lindoso hoje. Mas, se a gente pensar que nos últimos 7 jogos, o Palácios foi titular, readquiriu confiança, foi o melhor jogador em campo no primeiro tempo do Internacional contra o Santos, e foi o melhor jogador em campo do Internacional em algumas das últimas partidas. Eu não sei se o Aguirre tira o Palácios do time, tá? Eu não sei se o Aguirre tira o Palácios do time, porque ele pode colocar o Lindoso no banco, e aí fica com Dourado e Edenilson de volantes, Palácios, Tyson e Patrick. Fica com um time um pouco mais criativo contra um Atlético Goianiense que no primeiro turno fechou as portas e não deixou o Internacional entrar. Então pode ser que ele opte pelo Palácios. Tem uma outra alternativa, uma terceira via, que eu vou cogitar aqui, que é ele tirar o Patrick para colocar o Palácios. O Patrick dos homens de frente do Internacional é o que vem tendo o pior rendimento. E o Palácios, em alguns momentos, já atuou como um ponta pelo lado esquerdo, auxilia nesse processo de armação. Eu já disse aqui que o Aguirre não gosta muito de pontas esquerdas destros e pontas direitos canhotos, mas pode ser que ele abra uma exceção pelo bom momento do Palácios para manter a segurança do Lindoso lá atrás. É uma alternativa que eu não descarto, então são 3 as possibilidades de escalação do Internacional, tá? Eu vou passar aqui o time do Inter então para hoje, que tem Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Dourado, aí a dúvida, Lindoso ou Palácios ou Patrick. Edenilson, Tyson, e aí Patrick ou Palácios ou Lindoso, na frente o Yuri Alberto. Esse é o time do Internacional com essas dúvidas do Lindoso, do Patrick, do Palácios. Desses 3 jogadores vão atuar, vão começar jogando apenas 2. Falei da escalação, vou falar agora da importância desse jogo para a tabela, porque o Inter, a gente sabe, o cálculo precisa vencer os 2 jogos seguintes pelo Campeonato Brasileiro para se manter na briga por uma vaga na Libertadores. Precisa ganhar hoje do Atlético Goianiense, precisa ganhar depois do Red Bull Bragantino. E aquela possibilidade do Internacional facilitar o jogo para o Atlético Goianiense, para prejudicar o Grêmio,
virou de ponta cabeça. Porque o Atlético Goianiense conseguiu escapar do Grêmio. Porque o Grêmio já se ferrou lá embaixo. Dificilmente vai escapar. E isso já está praticamente definido. E também pelo fato de que o Inter não pode facilitar para o Atlético Goianiense, que também já está livre, não iria facilitar de qualquer maneira, mas porque se o Atlético Goianiense vencer, ultrapassa o Internacional na tabela de classificação. Sim, o Atlético Goianiense hoje é um time que briga por Libertadores da América. O Atlético Goianiense tem 47 pontos, o Internacional tem 49, então se o Atlético Goianiense vencer, o Inter ultrapassa o Internacional e o Inter abandona de vez a chance de ir para Libertadores da América. Se o Inter ganhar, segue na briga, segue no bolo, com boas chances, eu diria, de se classificar para Libertadores. Então por isso é importante para a tabela esse jogo. Não só crucial pela projeção do Internacional de fechar com uma boa campanha, de se classificar para Libertadores, mas também para não deixar o Atlético Goianiense ultrapassar o Inter e assim virar mais um candidato para Libertadores da América. O Marcelo Cabo, técnico do Atlético Goianiense, disse que quer escalar a montanha mais alta agora. E a Libertadores para ele é o Everest, ele vai tentar escalar o Everest. O Inter tem que derrubar esse alpinista aí para o Atlético Goianiense não seguir a sua escalada dentro do Campeonato Brasileiro. Mobilização da torcida, gente. Terceiro tema que eu trouxe aqui. 20 mil torcedores é a projeção do Internacional para a partida de hoje. Mas eu diria que vai ter mais. Eu diria que vai ter mais por quê? Em primeiro lugar, há um ingrediente extra nessa partida do Internacional, que é a possibilidade de rebaixamento do Grêmio. O Grêmio pode ser rebaixado durante o jogo do Inter. E eu tenho certeza que isso vai mobilizar o torcedor do Internacional também para ir para o Beira-Rio. Para que isso aconteça, o Juventude não pode perder e o Cuiabá não pode perder. Se os dois empatarem, se os dois pontuarem nos jogos diferentes, o Juventude pega o São Paulo, o Cuiabá pega o Fortaleza, se os dois empatarem, o Grêmio está rebaixado. E aí isso vai acontecer durante o jogo do Inter. E eu tenho certeza que vai haver uma mobilização do torcedor. A projeção de 20 mil é baixa. Eu acredito que vai ter mais, exatamente por essa possibilidade do Grêmio jogar a Série B e do Internacional estar atuando quando esse rebaixamento ele for confirmado. Tem também o fato da mobilização da direção, que abriu o portão para os sócios torcedores. O sócio torcedor não paga mediante check-in. Hoje haviam 10 mil check-ins feitos, é um número baixo, mas a tendência é que hoje esse número lhe aumente bastante. E aí a gente vai ter uma mobilização do torcedor que com certeza vai auxiliar o Inter nesse processo de conquista do resultado. Vamos ficar ligado no jogo de hoje, daqui a pouquinho tem o Matheus Dávila chegando com informações do Grêmio. Matheus Dávila, inimigo número 1 do Grêmio, inimigo número 1 do Wagner Mancini, pelo menos. Que horror. Mas ele vai falar sobre isso. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever, de ativar as notificações, a repercussão completa também do resultado do jogo do Inter e do que acontecer na rodada, podendo ou não rebaixar o Grêmio, você acompanha aqui no A Dupla. Fechado? Beijo!